Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Marcos Vinícius. Boa tarde para vocês. Eu estou aqui hoje para dar uma aula para vocês de Geografia para o 7º ano do ensino fundamental da escola Clodomir Cardoso, certo? Hoje nós vamos abordar o tema aspectos demográficos e sociais, né? Claro que nós estamos se referindo ao nosso país, ao Brasil, certo? Esse conteúdo vocês podem achar da página 66 até a página 73 do livro didático, desse livro aqui, ó, do livro novo que vocês receberam, tá certo? Nessa aula de hoje eu vou abordar só os temas principais, só a questão dos gráficos, né, e dos dados que as páginas 66 a 73 abordam, tá bom? Beleza, nós temos aqui o Brasil, a população total de homens e a população total e a relação entre homens e mulheres. Os dados vão do ano 2000, fazendo uma projeção, né? Claro que você está prevendo o futuro, fazendo uma projeção até 2030, né? Então nós estamos aí super atualizados, né? Estamos até além do passar do tempo. Então vamos lá. Nessa linha vermelha aí, nós estamos analisando a população no ano 2000, né? Onde nós tínhamos 180 milhões de pessoas. Começamos com 180 milhões. Aí está mostrando a linha de progressão do ano de 2000 até 2030, né? A gente analisando essa linha, nós podemos notar que a nossa população ela está em crescimento, ela está em expansão. Nós estamos, né, demograficamente crescendo. Quando eu falo demograficamente, eu quero dizer que a ocupação do território também está crescendo, que a quantidade de habitantes também está aumentando. Em relação à quantidade de homens e mulheres, né, nós temos aí essa linha verde que indica a quantidade de homens e sobreposta à quantidade de mulheres. Proporcionalmente, nós temos uma quantidade de mulheres maiores do que as dos homens, certo? Só que quando a gente vai analisar esses dados demograficamente, não se percebe uma grande diferença na população de homens com a população de mulheres. Eles são praticamente equivalentes, certo? Sendo que as mulheres elas têm uma certa vantagem em quantidade. Nesse outro mapa bem aí, que mostra a densidade demográfica por região, né? Nós sabemos que existe a densidade demográfica total, que é onde você pega uma área, por exemplo, em uma área de 100 quilômetros quadrados, né? Eu vou dizer, vamos dizer que nessa área aí more 2 habitantes. Então nós temos uma densidade demográfica, né, de 2 habitantes. Nós temos 100 quilômetros quadrados e 100 habitantes. Nós vamos ter quanto? 1 habitante por quilômetro quadrado. A gente vai fazer essa divisão que a gente vai ter a densidade demográfica. Mas no mapa que nos apresenta aí, está mostrando a densidade demográfica especificamente por região, certo? Esse mapa ele foi elaborado em 2014, né, tendo os dados do censo, né, do IBGE de 2014. Nós podemos notar que o Brasil ainda ele tem uma grande população litorânea, né? A maioria das pessoas, a maioria dos habitantes do Brasil vivem no litoral. As grandes capitais também ficam nessa faixa de terra. Isso, pessoal, até pelo nosso processo de colonização. Aonde foi que nós fomos colonizados primeiro? Foi no litoral, né? Os portugueses chegaram, desembarcaram no litoral e ali começaram a explorar o nosso território. Então ali foi que começaram a surgir as primeiras vilas, as primeiras cidades. E claro que essas cidades, com o passar do tempo, elas foram crescendo, certo? Então naturalmente, nós temos uma população costeira, né? Aqui fica ali
perto do mar, maior do que nas regiões centrais, né, e as regiões mais distantes do litoral, né? Vamos dizer assim, mais ocidentais, né? Mais ocidentais em relação ao litoral, certo? Nós podemos notar que os estados mais povoados, nós temos o São Paulo, Rio de Janeiro, né? São os estados assim que tem bastante povoamento. Aqui no Nordeste nós podemos citar São Luís, também como vocês podem ver ali em cima no Maranhão, certo? Nós temos a cidade de São Luís, que é uma cidade bastante povoosa. Na verdade, quase todas as capitais elas vão ser bastante povoadas. Se vocês forem analisar aí os pontos onde tem mais vermelho, né? Um vermelho mais concentrado aqui, onde tem uma população maior, né? Então todas as capitais têm essa característica de ter uma densidade demográfica maior. E aí nós vamos dar continuidade. Nós temos aí o Ceará também, que é um estado bastante povoado. Nós temos Pernambuco, nós temos Alagoas, certo? Que ficam nessa faixa costeira e são lugares também que são bastante povoados. Olha, aqui está mostrando as taxas de natalidade e de mortalidade de 1881 a 2017. Pegando esses dados aí tão antigos, né, tão grandes, né, nós temos como fazer uma projeção do quanto a nossa população ela vai crescer, né, ao longo dos últimos anos, certo? Onde nós tínhamos, nessa linha vermelha, nós tínhamos as faixas de natalidade, né, e de mortalidade também. A taxa de natalidade, né, que são as pessoas que nascem, em 1881, nós tínhamos uma faixa em volta aí de 47, certo? Mas nós tínhamos também uma mortalidade muito alta. Nasciam muitas crianças, mas também morriam muitas crianças, né? Por quê? Porque as condições de saneamento básico, as condições de saúde, em meados desse período aí, não eram muito boas, né? Não eram muito boas em 1881. Então as crianças tinham diversos problemas que faziam com que elas nascessem, mas aí ao longo de pouco tempo essas crianças morriam. Então nós tínhamos uma taxa de mortalidade muito alta, de mortalidade infantil e de mortalidade da população como um todo também era bastante elevada, certo? Em 1890 nós temos aí uma taxa de natalidade de 46,5, mas nós temos uma taxa de mortalidade de 30,2, né? Então aí nós já percebemos uma leve melhora na taxa de mortalidade e uma queda na taxa de natalidade. Vamos avançando aí para 10 anos. Em 1890 a 1910, nós temos aí uma taxa de natalidade de 45,5, né? Então está nascendo menos gente, mas nós temos uma taxa de mortalidade de 27, o que deu uma boa reduzida, fazendo com que a população desse período ela viesse a estar aumentando, né? Está crescendo essa população. De 1810 vamos pular aí para 1945. Em 1945 nós tínhamos uma taxa de natalidade de 44,4, né? Então nasciam menos pessoas do que na faixa de idade que nós tínhamos analisado anteriormente, mas também a taxa de mortalidade era bem menor. Vamos pegar aí em 1985, uma data mais recente, onde nós tínhamos uma natalidade de 28,99, mas nós tínhamos
uma taxa de mortalidade baixa, apenas 9,33, né? Então, estavam nascendo menos pessoas do que na era anterior, né? Bem menos pessoas, mas também estavam morrendo bem menos pessoas, o que contribui para o crescimento populacional, para o crescimento demográfico do território. Se nós formos pegar aí, por último agora, 2017, né, uma data bem recente, 2017, onde nós tínhamos uma taxa de natalidade de 13,59 e nós temos uma mortalidade de apenas 6,15, né, o que também contribui para o crescimento da nossa população. Vocês devem estar se perguntando assim, professor, mas se a taxa de natalidade de 1881 a 2017 ela tem essa linha caindo, quer dizer que estão nascendo menos pessoas, por que a população brasileira continua crescendo? Porque as condições de higiene, as condições de saneamento básico, as condições de vida dessa população, né, e os avanços da medicina, a criação de novas vacinas, tem contribuído para que a taxa de mortalidade da nossa população seja baixa, né, fazendo com que nossa população viva mais, fazendo nossa população mais longínqua, contribuindo também para o crescimento da nossa população. Então é por isso que a nossa população está nascendo menos pessoas, mas estão morrendo também bem menos pessoas. Então, no saldo nós estamos positivos e a nossa população continua crescendo. Essa faixa de 1881 a 2017, né? Claro que em 1881 as pessoas tinham muitos filhos. As famílias tinham 12, 13, 15 filhos. Essa não é mais a nossa realidade, né? Naquela época as mulheres não trabalhavam, elas ficavam em casa, né? Então elas podiam ter muitos filhos, as famílias podiam ser muito numerosas, porque a mulher ficava em casa cuidando dessa criança, então tinha um suporte em casa. Hoje em dia isso não é mais possível, as famílias pensam mais no desenvolvimento financeiro, na questão do trabalho, e aí as famílias não podem ter mais tantos filhos assim. Nesse outro gráfico aí, que é a taxa de fecundidade, nós temos as taxas de fecundidade de 1960, né, até 2017. Em 1960 nós tínhamos uma taxa de fecundidade, ou seja, uma taxa de engravidamento, né, dessa população, de fecundação dessa população, de 6,5. E essa faixa ela foi caindo até chegar em 2014 com apenas 1,7 de taxa de fecundidade. Tá, beleza? Espero que essa parte tenha ficado bem entendida, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem fazer um comentário particular aí no Google Classroom, que eu vou ter prazer em responder vocês. Vocês também podem fazer as dúvidas pelo grupo da sala no WhatsApp, beleza? Olha, esse outro mapa aí, ele está mostrando as taxas de mortalidade infantil em 2013, tá certo? Nós temos a taxa de mortalidade em percentual, certo? Nós temos na faixa vermelha é onde tem os estados que têm uma taxa de mortalidade ainda muito alta, certo? Então nós temos uma taxa aí de 21,1% a 24,75%. Nesse alaranjado nós temos uma faixa de 18,1 até 21, até chegando no verde, que é os estados que têm a menor taxa de mortalidade infantil, né? Esses dados da taxa de mortalidade infantil, pessoal, são muito importantes, porque ao se falar de densidade demográfica, ao se falar de demografia, né, que é a quantidade de pessoas que vivem no território, nós temos que levar isso aí muito em conta, porque aí nós conseguiríamos fazer um planejamento melhor
de quanto essa população ela está crescendo, de como essa população vai crescer e fazer uma projeção para os próximos anos, né? Com isso, o governo federal, os governos estaduais e municipais, eles têm como fazer um planejamento, né? Se eu sei que daqui a 5 anos vão nascer mais crianças do que hoje, eu como prefeito, eu como vereador, vou criar um projeto para a criação de um hospital, de um hospital que seja especialista, né, nessa questão do atendimento às mulheres grávidas, né, de dar esse suporte a esses novos cidadãos até a questão do nascimento. Do mesmo jeito, são os estados, né, e a federação, certo? A gente sabe que na realidade as coisas não funcionam bem assim, mas esses dados eles são muito importantes para que as cidades façam o seu planejamento urbano também, certo? Para que os estados façam um planejamento de obras e para que o governo federal saiba o quanto distribuir para estados e municípios. Aí nós temos uma pirâmide etária, certo? Essa pirâmide ela mostra as faixas etárias dessa população. Essa primeira faixa etária, ela está mostrando uma faixa etária em 1980, né? Para que a gente possa fazer uma comparação. Em 1980, nós tínhamos uma população mais jovem, que era de 0 a 4 anos, era a maioria, né? De 5 a 9 anos, né? A gente já sentiu uma queda, né? Se nós formos pegar uma faixa de cidadãos aí de 35 a 39 anos, era bem menos. E era muito difícil, era mais difícil você encontrar cidadãos idosos, né? Com mais de 75 anos. Era uma faixa bem pequena dessa população. Do lado... Claro que do lado direito é a população de mulheres, tá certo? E do lado esquerdo são a população de homens. Esse mais rosado de mulheres, o mais azul, né, e roxo são a população masculina, né? Você fazer uma comparação gráfica, essa população ela é quase que equivalente, certo? Só que como eu estou dizendo, os mais jovens, as crianças, nesse período de 1980, eles eram a maioria. Lembre-se de que a taxa de mortalidade nesse período era alta, de que a taxa de natalidade também era alta, e que as famílias elas tinham muitos filhos. Por isso que a pirâmide etária está dessa forma em 1980. Se nós pegarmos a pirâmide etária em 2017, nós temos aí uma população de crianças menor do que a população de adultos na faixa de 30 a 34 anos. Hoje, a faixa de 30 a 34 anos, eles de 35 a 39 anos, eles são a maioria, e de 30 a 34 anos também, né? São praticamente equivalentes, tanto a população masculina como a população feminina. Então nós temos aí uma distorção na pirâmide, né? Nós temos uma distorção na pirâmide onde a população ela está mais... as faixas etárias estão mais arredondadas em relação à pirâmide. Isso por quê? Porque as condições de saúde e a taxa de natalidade caíram, certo? Então, com condições de saúde melhores, as pessoas vão viver mais, mas a natalidade, por questões sociais, questões econômicas, está se tornando menor. As pessoas têm menos filhos, né? Hoje o padrão das famílias é ter apenas 2 filhos ou ter um filho só, certo? Pelo que eu falei, por questões sociais, por questões econômicas, a nossa população está tomando esse norte aí. Aí está mostrando, pessoal, a concentração de riqueza no Brasil, certo? Nesse determinado período, certo? Nesse determinado período, a população brasileira, 207,7
milhões de habitantes, certo? Onde 5% dessa população ela é mais rica, mais abastada, e aí a grande quantidade, a 95% dessa população, ela vai ter uma renda menor, uma renda mais inferiorizada, ela vai ser da população de classe média baixa à população pobre, certo? Nós temos 6 milhões, nós temos 6 brasileiros que concentram a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. Então, 6 pessoas concentram a riqueza de 100 milhões de brasileiros. Então, nós temos um país rico, né, com muitas riquezas, mas nós não temos uma distribuição de renda. A faixa de renda não é muito distribuída, ela está concentrada na mão de poucos, né, e muitos são os que não usufruem dessa riqueza do nosso território, né? Nessa balança econômica, os mais pobres eles estão perdendo e muito para os mais ricos. Aqui nós temos a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais, certo? Esses dados aqui estão levando em conta de 2007 a 2015, né? Se nós formos considerar dados mais antigos, que são mais raros, nós vamos encontrar taxa de analfabetismo muito grande na população, certo? Com as melhorias educacionais, né, dos últimos anos, a questão da alfabetização em massa da população, esses dados eles estão melhorando e tendem a melhorar cada vez mais, né? Em 2007 nós tínhamos uma taxa de analfabetismo aí que beirava um pouco mais de 10% da população total, sendo que os homens nesse período eles eram mais analfabetos que as mulheres, né? E as mulheres, por questões sociais, elas estudavam um pouco mais do que os homens neste período, né? E elas tinham uma taxa de analfabetismo um pouquinho menor. Em 2008, né, a taxa de analfabetismo ainda era maior do que 9% da nossa população. Em 2009 também era maior do que 9%. Em 2011 nós conseguimos uma grande evolução e ficamos abaixo dos 9% de analfabetismo da população total, sendo que os homens ainda eram a maioria dos analfabetos. Em 2012 nós tivemos uma piora do quadro, onde nós ficamos, né, onde os homens ficaram bem na faixa dos 9% da população de analfabetos. E por último, em 2017 nós ficamos em quase 8%, 8,5% de uma taxa de analfabetismo, tá certo? Mas nós nunca chegamos a menos de 6% da nossa população. Então a nossa população, se nós formos comparar com países de primeiro mundo, nós ainda temos uma taxa de analfabetismo bastante preocupante. Aí nós temos a taxa de analfabetismo em 2015 por região, né? No Brasil, em 2015, nós tivemos uma faixa de 7,4% da população, certo? Então nós ficamos nessa faixa aí. No Nordeste nós tínhamos 8,3% da população analfabeta. No Norte nós tínhamos 8,33%. E não é surpresa para ninguém que o Nordeste, né, uma região que sempre foi abandonada pelas políticas públicas, né, ficasse com o título, né, de estado mais analfabeto do Brasil nesse período de 2015, onde nós tivemos uma taxa de analfabetismo que era de 14,8% dessa população. O Nordeste, o Sudeste, que é uma das regiões mais ricas do país, ficou com 4%. O Sul, que é a região, o polo industrial do Brasil, ficou com 3,9%. E o Centro-Oeste com 5,2%. Então o Nordeste, nesse ranking aí de analfabetismo, o Nordeste ele é em disparado
em disparado o mais analfabetismo. Ele chega a ser quase 5,5 vezes mais analfabeto que o Sul, certo? É uma triste realidade aí da nossa região. E aqui nós temos a expectativa de vida por estado, certo? Por estados aqui. Nos estados em vermelho, nós temos uma expectativa de vida de 70 a 73 anos. Nos estados em laranja, nós temos uma expectativa de vida de 73 a 75 anos. Nos estados, nesse amarelo clarinho aí, nós temos de 75 a 78 anos. E nos estados em amarelo, nós temos uma população que é muito longínqua, né? Uma população que tem uma expectativa de vida acima dos 78 anos. Vamos dar destaque aí a Santa Catarina, né? Um estado que tem uma taxa de longevidade, né? Uma taxa de longevidade bem evidente, certo? Mas tudo isso aí, como a gente sabe, são questões sociais, questões culturais, certo? Questões financeiras. Uma população que tem uma distribuição de renda maior, né? Que onde a população ganha mais, onde a população vive melhor, onde as condições de saúde, de saneamento e de moradia são melhores, são populações que vão viver mais, pessoal. Vão viver sempre mais do que populações que vivem, né, em piores condições. Aqui nós temos a evolução do IDH, pessoal. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. É quanto essa população está vivendo, como essa população está vivendo. Quanto maior o IDH, melhor essa população vive, melhor os índices de desenvolvimento da região, melhor o índice de saneamento básico, de saúde, né? Quanto maior o IDH, melhor. Então, em 1990, nós tínhamos um IDH de 0,590, o que é um IDH baixo, né? Em 2000, nós tivemos um IDH de 0,679, né? E aí nós fomos evoluindo esse IDH, até chegarmos aí em 2014 com o IDH de 0,775, certo? Só que eu vou deixar uma ressalva aqui para vocês. Essa evolução do IDH, ela se deu principalmente nas regiões do Sudeste e Sul, certo? E um pouco na região Centro-Oeste, mas o IDH do Nordeste ele continua baixo. Só que quando o IBGE pega esses dados, ele vai planar, né? Ele vai pegar e vai planar os dados para que a gente possa ver o desenvolvimento geral do Brasil, certo? Mas se nós pegarmos regiões aí que tem um IDH muito baixo mesmo e bastante preocupante, né? Esse IDH de 0,775, será se está bom em relação aos países desenvolvidos? É uma surpresa, mas sim, certo? Sim, está bom. Porque se nós pegarmos um IDH de um país como a França, nós temos IDHs ali da Europa, em países da Europa, que é 0,870, 0,890. Então, nessa faixa de pontos, quando a gente plana a população, a gente tem um IDH que é relativamente bom, tá bom? Então, se vocês tinham dúvida se nosso IDH tá tão ruim assim, planando a população não tá, mas se você for analisar por região, nós estamos sim com IDH baixo. Pessoal, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar na plataforma do Google Classroom ou então no grupo do WhatsApp, tá bom? Que eu vou ter prazer em responder para vocês. Eu só peço que não mandem muito tarde da noite, porque aí eu já vou estar dormindo, durmo cedo, e aí não vai ser possível responder a mensagem de vocês, só se for no outro dia, tá bom? Valeu, galera, obrigado e até mais.